Então a questão é, quem foi que escreveu a carta de Tiago? Uma coisa a gente sabe, Tiago, né? Qual deles? Tem gente que fala que existem 3, até certos comentaristas que falam que são 7 Tiagos. E esse número de quantos Tiagos a Bíblia fala não é um consenso teológico. Mas a posição mais tradicional, mais conservadora, fala que só existem 4 Tiagos na Bíblia. Existem mais ou menos umas 35 referências de Tiagos na Bíblia e a gente tem 4 Tiagos. Vamos então tentar ver qual é esse Tiago que escreveu. Primeiro problema é que a gente tem 2 Tiagos que são apóstolos, tá? Abra aí comigo em Marcos, capítulo 3. Aqui a gente vai ter a lista dos apóstolos, dos 12 apóstolos, né? Vamos começar aí no versículo 16, Marcos 3,16. Eis os 12 que designou Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. E no 19, né, o Judas Iscariotes, a quem traiu Jesus. Né? Veja que tem 2 Tiagos, né? O Tiago, filho de Zebedeu, e o outro Tiago, filho de Alfeu. Tá? Esse Tiago, filho de Alfeu, ele também era conhecido como Tiago o Menor, né? Talvez, provavelmente, por causa da idade dele, era o mais novo, tá? Bom, o primeiro Tiago, filho de Zebedeu, provavelmente não foi ele que escreveu a carta de Tiago. Por quê? Porque se a gente for lá no livro de Atos, a gente vai ver a história, o fim da história do Tiago, filho de Zebedeu, tá? Que era irmão de João, né? Atos capítulo 12. Ele fala aí, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Ou seja, o Tiago, filho de Zebedeu, tá? Irmão de João. Que data é essa? Aproximadamente em 44 aí depois de Cristo, tá? E se você continuar no capítulo 12, você vai ver então que Pedro, ele tem um sonho, ele é livre da prisão, e lá no versículo 17 do capítulo 12, ele fala, ele, porém, fazendo-lhe sinais com a mão, para que se calasse, contou-lhes como o Senhor tirara da prisão, e acrescentou, anunciai isto a Tiago e aos seus irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. É claro, esse Tiago que Pedro mandou avisar não é o Tiago que acabou de ser morto a fio de espada, tá? Provavelmente, quem é esse Tiago que Pedro manda avisar? Provavelmente é o Tiago, irmão de Jesus, tá? E aí, conforme a tradição, quando Pedro manda fazer esse anúncio, esse Tiago aqui do versículo 17, ele se torna o líder ou um dos líderes da igreja de Jerusalém, tá? Ele não era apóstolo, mas Pedro então manda anunciar e ele começa a liderar a igreja em Jerusalém. Provavelmente tenha sido ele que tenha escrito a carta de Tiago, tá? Mas uma coisa é, o Tiago, o apóstolo, filho de Zebedeu, não foi. Por quê? Ele foi morto antes de escrever qualquer coisa, tá? O outro apóstolo, Tiago o Menor, esse a gente não tem nenhuma referência na Bíblia de que ele tenha escrito alguma coisa, de que ele tenha feito alguma liderança. A Bíblia não nos dá muito elemento para confirmar se foi o Tiago o Menor, apóstolo, que também tenha escrito a carta de Tiago, tá? A Bíblia vai falar de um outro Tiago. Volta um pouquinho aí no livro de Atos, Atos capítulo 1. É muito Tiago, né? Olha aí, Atos capítulo 1, no versículo 12. Jesus é assunto aos céus, então os apóstolos voltam para Jerusalém. E fala aí o versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquele cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago,
filho de Alfeu, Simão o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes permaneceram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele, ou seja, os irmãos de Jesus. Tá? Essa passagem bíblica é interessante, que ela vai me colocar os 4 Tiagos na mesma passagem. Aí você deve olhar assim, mas Fabiano, só tem 3 Tiago aqui. Não, tem 4. Tá? Tem o Tiago, o primeiro é o filho de Zebedeu, que foi morto. Tá? Segundo Tiago, filho de Alfeu, que é o apóstolo Tiago o menor. Tá? Tem o Tiago, pai de Judas, que não é o Iscariotes. E tem, cadê o outro Tiago, o quarto? Está lá embaixinho, os irmãos de Jesus. Um dos irmãos de Jesus. Né? É uma passagem que os 4 Tiagos estão aí presentes. Né? Então a gente sabe que esse Tiago, né, pai de Judas, que não é o Iscariotes, a gente também não tem muita referência dele. E é muito provável que ele também não tenha escrito a carta a Tiago, a epístola de Tiago. Tá? Então sobra um que me parece, e todo mundo confirma, né, os conservadores pelo menos vão, a maioria acreditar nisso, de que esse Tiago, que escreveu a carta, é justamente o Tiago, irmão de Jesus. Tá? É o Tiago, irmão de Jesus. Que ele estava aqui, percebam, ele já aparece aqui reunido, né, com a igreja, esperando lá a descida do Espírito Santo. Mais à frente, quando a gente vê a morte de Tiago, apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João, Pedro manda anunciar ao Tiago, irmão de Jesus, né, sobre essas coisas. Então vejam que ele já está envolvido. Mas o irmão de Jesus aqui sempre esteve envolvido com Jesus? Não. Como é que era o tratamento dos irmãos de Jesus antes? Né? Eles não acreditavam em Jesus. Né? Tem um episódio que eles chegam lá, mas eles não davam crédito a Jesus. Os irmãos de Jesus não davam crédito. Tá? E depois, no final, pelo menos, a gente tem a ideia de que 2 escreveram cartas. Né? Tiago escreveu essa carta e depois Judas, né, que escreveu a outra, que também é considerado o meio-irmão de Jesus. Tá? Então, assim, esse Tiago, irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus, ele de início não acreditava. Tá? Mas o que será que aconteceu com ele para ele acreditar? Né? Abra aí, Paulo dá uma notícia para a gente. Abre em 1 Coríntios, capítulo 15. A gente está contando um pouquinho da história do Tiago que escreveu a carta. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7. Aqui, Paulo está escrevendo das testemunhas da ressurreição de Jesus. Ou seja, quem foram as pessoas que viram Jesus ressurreto. Né? Então, ele vai escrever uma lista de pessoas. Né? Olha o versículo 6 aí. Foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, das quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois, foi visto por Tiago mais tarde, por todos os apóstolos. Quem é esse Tiago que Paulo está falando? Tiago, meio-irmão de Jesus. Tá? E aí a gente presume que quando Tiago, meio-irmão de Jesus, tem esse encontro com Jesus ressurreto, ele se converte. Né? E aí ele vai realmente ter uma experiência com Cristo, assim como Paulo teve, né? Que logo depois no versículo 8, Paulo fala dele, né? E afinal, depois de todo, visto também por mim, né? Que foi o motivo da conversão de Paulo, ele ter visto Jesus também. Né? Então dá a ideia de que Tiago, meio-irmão de Jesus, ele na verdade se converte. E ele se torna um líder da igreja em Jerusalém. Tá? Ele se torna um líder da igreja em Jerusalém. E ele vai ter um papel importantíssimo para a igreja. Né? Olha aí comigo, vamos voltar lá em Atos, para a gente fechar essa história e voltar lá para a carta. Atos capítulo 15 vai retratar uma controvérsia que existiu entre a igreja. O evangelho é só para judeu ou é para o gentil também? Né? Como é que o evangelho tem que ser pregado? Para quem vai ser pregado? É só para judeu? É para gentil? E aí surge a primeira controvérsia, que aqui é conhecido como Concílio de Jerusalém.
né? Então começam a debater, olha aí, capítulo 15, versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Isso foi mais ou menos em que data? Isso foi mais ou menos no ano de 49 depois de Cristo, tá? Aí havendo um debate entre Pedro, depois Paulo, e aí lá no versículo 12, a gente tem uma parte muito importante, que foi a que resolveu o problema, tá? E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentais minhas palavras. E aí ele vai falar, vai ler um trecho do livro de Amós, né? E então ele vai, com essa palavra de Tiago, eles colocam um fim na controvérsia. Então a controvérsia era, Pedro pensava de um jeito, Paulo falava que Deus estava fazendo outras coisas, e aí vem Tiago e fala assim, olha, mas a palavra de Deus diz o seguinte, e aí todo mundo concorda, né? E aí então eles perceberam que o evangelho tinha que ser pregado tanto para judeus quanto para os gentios, e cada um seguiu o seu caminho. Vejam que os apóstolos deram ouvido ao Tiago. Ele colocou a controvérsia o final da controvérsia nesse concílio, né? É por isso, por causa dessa passagem, que alguns comentaristas vão chamar Tiago, o meio-irmão de Jesus, de o Amós do Novo Testamento, né? Porque se você pegar a profecia de Amós, é muito parecido com o texto prático que Amós dava, a relação que Amós, o profeta Amós, fazia de Deus com as coisas da natureza, é muito prático. Então, o Tiago, às vezes, é chamado de o Amós do Novo Testamento, tá? Por conta disso. Então, vejam que o que é mais provável de quem tem escrito a carta de Tiago? É mais provável que tenha escrito esse Tiago, meio-irmão de Jesus, líder da igreja, né, de Jerusalém. Por quê? Porque realmente ele já exercia uma autoridade nessa época. Ele já exercia autoridade sobre a igreja nessa época. Então é mais provável que tenha sido ele que tenha escrito, tá? Qual data que ele escreveu isso daí? Provavelmente entre o ano 44 até 62. Eu gosto de restringir um pouco mais essa data, né? Do ano 44 até o ano 49. Ano 44 é quando Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, foi morto. E aí Pedro anuncia o que ele viu para Tiago, meio-irmão de Jesus. Ou seja, é como se ele estivesse colocando ele na liderança da igreja de Jerusalém. Por que até o ano de 49? Ano de 49 é o ano do concílio de Jerusalém. Só que Tiago, quando escreve a carta, ele não menciona nada sobre o concílio. Então é muito provável que ele tenha escrito antes do concílio, tá? Então essa carta provavelmente tenha sido escrita entre o ano 44 e o ano 49, antes do concílio de Jerusalém, já que ele não menciona isso daí, tá? Onde ele escreveu? Provavelmente em Jerusalém, tá? Por que em Jerusalém? Por conta de algumas situações que ele coloca na própria carta dele. Aí vamos lá, voltar para a carta de Tiago, fazendo favor. Tem algumas expressões que Tiago usa na sua carta, que são expressões usadas para aquela região que ele morava, que era Jerusalém, na Palestina, tá? Então ele fala disso. Olha o capítulo 1, versículo 11. E ele não está falando de colatina, tá? A gente vai ler aqui, ele não está falando de colatina. Porque o sol se levanta com seu ardente calor. Não é colatina, né? E a erva seca, sua flor cai e desaparece, formosura do seu aspecto, assim também murchará o rico em seus caminhos. Essa expressão, o sol se levanta com ardente calor, é uma expressão que normalmente era usada para quem morava em Jerusalém. A colatina do Oriente Médio, né, provavelmente, né? Ou seja, outra expressão que ele vai colocar aqui, lá no capítulo 3, versículo 12, ele fala, caso meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Ou seja, quando ele fala aí de azeitonas, figos, ele está falando do meio rural, das culturas de Israel, ali de Jerusalém, né? E tem uma outra expressãozinha que ele vai usar lá no final do livro,
Lá no capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7, ele fala: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor, eis que o Salvador guardará com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Isso daqui retrata muito o clima de Jerusalém. O clima de Jerusalém era um clima bem certinho, né? As chuvas vinham em datas muito específicas, diferentes de outros países da região de Jerusalém. Então é muito provável, por conta desses indícios que ele coloca, que essa carta tenha sido escrita em Jerusalém, tá? E a gente vai ver depois por que disso, vendo os destinatários. Então a gente viu aqui que Tiago, né, o meio-irmão de Jesus, líder da igreja de Jerusalém, tá? Ele foi, então, provavelmente o escritor. Ele foi morto no ano de 62, por isso que não dá para colocar a data dessa carta, né, posterior a isso. Tá? Mas para quem que ele escreveu essa carta? Volta lá, capítulo 1, versículo 1. Para quem que ele escreveu essa carta? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Tá? Então, essa expressão 12 tribos aí se refere a que tipo de povo? Povo de Israel, não é? Um povo de Israel que se encontra como agora? Disperso. Né? Agora a questão é, por que eles estão dispersos? Por que eles estão dispersos? O que aconteceu para dispersar a igreja? Perseguição. Mas o que deu início? Oi? Não, aqui no Novo Testamento, Jane. Aí do cativeiro você está falando lá do babilônico. Não propriamente dito, mas aqui no Novo Testamento. Abra em Atos capítulo 8. Hoje é um vai e volta aí da Bíblia, né? Calma que eu já vou parar com isso, tá? Se você voltar no finalzinho do capítulo 7, a gente tem um evento trágico. A morte de Estevão. Né? A morte de Estevão. E aí no capítulo 8, começa ali. E Saulo, que é o apóstolo Paulo, posteriormente, consentia na sua morte. Tá? Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Ou seja, o que deu o pontapé para a perseguição da igreja? Né? A morte de Estevão. E aí eles falam, naquele dia houve grande perseguição em qual igreja? A igreja que estava em Jerusalém. Tiago, meio-irmão de Jesus, era líder de qual igreja nessa época? Né? Era líder na igreja em Jerusalém. Olha lá no capítulo 11. Versículo 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Ou seja, por que Tiago está escrevendo as 12 tribos da dispersão? Ele está escrevendo justamente a esses judeus que se converteram em Jerusalém, que se espalharam pela região ali de Antioquia, Chipre, Fenícia, e ele estava escrevendo provavelmente para eles, tá? Então, ele escreveu por conta dessa dispersão, para que mesmo diante dessa perseguição, eles continuassem firmes, dando testemunho da palavra de Deus. Essa é a ideia aqui, né, para onde ele escreve, né, para esses judeus convertidos, tá? Para esses judeus convertidos, porque é o que nos relata aqui em Atos dos Apóstolos, né, para onde foram. Eles foram dispersos, e aí então Tiago escreve uma carta para eles, já que ele era o líder. Tá? Essa carta, essa epístola de Tiago, ela é chamada de epístola geral. Por quê? Ele não dirige a uma igreja específica, ele dirige a um povo de maneira geral. Aqui ele está dirigindo a quem? Aqueles judeus que estão dispersos por causa dessa perseguição à igreja de
Jerusalém. Tá? Então, ele leva isso para essa igreja, essa mensagem, para esses que estavam dispersos, para quê? Incentivá-los, admoestá-los a permanecer firme nessas provações. Que provação? A perseguição que os judeus estavam fazendo contra a igreja de Jerusalém, tá? Contra esses judeus dispersos. Tá? Então aqui é só essa introdução, né, para a gente ter essa ideia. A carta de Tiago também é conhecida, e aí a gente vai fazer a análise mais agora da própria carta. É também conhecida como Provérbios do Novo Testamento. Se você pegar o livro de Provérbios, você vai ver que o livro de Provérbios são questões bem práticas, né? Bem práticas, situações que você tem que levar para o seu dia a dia. A carta de Tiago também tem esse propósito de ser bem prático, tá? Bem prático. E assim, é muito difícil a gente dividir a carta de Tiago em assuntos, porque ela é salpicada de vários assuntos e se repetem durante a carta, que fica meio difícil a gente fazer uma divisão, né? Então as divisões que a gente vê dos comentaristas são as mais variadas possíveis, tá? Mas uma coisa eu percebi que tem em comum nessas divisões: todos eles tratam da fé, né? Todos eles têm um aspecto da fé que Tiago escreve na sua carta. E eu queria fazer uma divisão com vocês partindo desse pressuposto da fé, né? Ou seja, você acredita, você tem fé que o fogo queima? Você tem fé que o fogo queima? Você crê nisso? E por conta dessa crença você enfia a mão no fogo? Não, né? Por que eu estou falando isso? Porque aquilo que você crê, normalmente é aquilo que determina as suas ações. Se você crê que o fogo vai te queimar, você não vai pôr a mão. Se você crê em certa coisa, é daquele jeito que você vai proceder. E é isso daqui que Tiago vem confrontar com a nossa vida. Se vocês crerem em Jesus, se vocês dizem que creem em Jesus, então vocês precisam também fazer de acordo com Jesus, praticar de acordo com aquilo que Jesus ensinou, né? Então a nossa fé nos leva a fazer práticas, tá? Aquilo que eu realmente acredito me leva a praticar aquilo que eu acredito. Eu não vou praticar, eu não vou fazer nada que eu não acredite, né? Eu não vou fazer. E é natural da gente, eu só faço naquilo que eu realmente creio que é o correto fazer, é o que vai dar certo, é isso que a gente faz na nossa vida. A gente faz aquilo que crê, né? Então, Tiago ele vai colocar justamente nesses termos. Então, se você crê, você tem que praticar dessa forma que você crê. Senão, você está sendo apenas um mero ouvinte da palavra. Então, eu quero colocar 3 situações aqui. Primeiro Tiago ele vai escrever o nosso teste da fé, né? Ele vai falar de um teste da fé. Vamos aí seguir agora só no livro de Tiago, que ele vai colocar, né, a partir do versículo 2, ele vai colocar esse teste da fé. Tá? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ou seja, qual o propósito de uma provação na nossa vida? Para que a nossa vida tem provações? É para justamente testar a nossa fé. É isso que o Tiago está colocando. E ele fala assim, como é que você passa numa provação? Com tristeza, choro e lamentação? Não, como é que ele escreve aí? Tende por motivo de alegria? Não, de toda alegria, né? Tende por motivo de toda alegria, porque vocês estão passando por provações. Lembra, qual provação que ele está falando aqui? Perseguição da igreja de Jerusalém. Estevão tinha sido acabado de ser apedrejado por causa do evangelho. E Tiago está escrevendo, tem de motivo de toda alegria, porque essa provação, ela prova a sua fé, e uma vez que essa fé é confirmada, você se torna perseverante, você não volta atrás, né?
Então é um propósito. Agora, às vezes, passar com toda a alegria na provação, quantos aqui conseguem? Ninguém levantou a mão? Né? Quantos conseguem? É muito difícil, a gente sabe. A gente sabe que qualquer provação, qualquer coisa que a gente passa na nossa vida, né, que sai do rumo da nossa vida, das coisas que a gente tem controle, a gente fica chateado, fica nervoso, perde o chão, né? Mas aí ele escreve mais à frente, olha, para a gente passar nessa provação, a gente precisa de um detalhe, de sabedoria, tá? A gente precisa de sabedoria para passar nas provações. E ele coloca aí no versículo 15, se alguém, porém, de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que Deus vai dar liberalmente e nada vai colocar de empecilho. Ou seja, nós precisamos de sabedoria para quê? Para justamente identificar a provação que Deus está nos dando e saber, isso daqui é para aumentar e para fortalecer a minha fé. Não é para outro propósito. E é essa sabedoria que vem do alto que às vezes nos falta na hora de provação, né? Nós precisamos. E ele fala assim, que a gente não pode ser um homem de ânimo dobre, como está aí no versículo 8. O que é um homem de ânimo dobre? Essa expressão ânimo dobre aí do grego é basicamente falar um homem que tem duas almas, né? Uma alma brigando com a outra, né? Uma quer uma coisa, a outra faz outra, né? Ou como nos desenhos animados aparecem, não tem? Quando o desenho vai tomar aquela decisão, aparece um capetinha do lado e um anjinho do outro, cada um fala uma coisa. Ou seja, o homem de ânimo dobre é aquele que ele vai pender nas decisões da vida dele em meio às provações para aquilo que ele mais gosta, e não para aquilo que é o mais sábio, e não para aquilo que é o mais correto. Tá? Então ele coloca aqui, né, o teste, o propósito da nossa fé. E aí ele vai dizer depois quais são as fontes das nossas tentações. Por que nós somos tentados? Por que nós somos tentados? Lembra, tentação? Por que a gente é tentado? É por culpa do diabo? Hã? De pecador, né? A gente é tentado, a gente tem aquela, eu falo assim, a síndrome de Adão, né? Como pecadores, a gente tem aquela síndrome de Adão. Deus chega para Adão e fala, o que aconteceu? Foi, né? Chega para a mulher e fala, foi a serpente. Né? Chega para Adão e fala, foi a mulher que só me deu. Ninguém assumiu a culpa. Né? E às vezes quando a gente está no meio disso tudo, que a gente é tentado, que a gente não tem sabedoria, a gente normalmente não gosta de assumir a nossa própria culpa. A nossa tendência é fazer igual Adão e Eva, botar a culpa em outra pessoa. Mas aqui Tiago está falando, olha, não, tá? Não. E tem mais sério, né? Quando Adão fala para Deus assim, foi a mulher que você me deu. No final das contas, quem é que Adão está botando a culpa? No próprio Deus. Né? E quantas vezes a gente tem essa tendência de acontecer alguma coisa e fala assim, ó, Deus, resolve que a culpa é sua. Tá? E na verdade, quando se fala de tentações, a culpa não é de Deus, a culpa não é do diabo, a culpa é estrita e exclusivamente nossa. Porque o pecado surge da nossa cobiça, daquilo que a gente gosta e quer. A gente é tentado naquilo que a gente gosta e quer. Né? O que o diabo faz? Ele só dá aquela ajudinha, né? Você gosta disso? Aqui. Estava passando aqui na rua, tropecei aqui. Né? Por exemplo, se me oferecer um prato de quiabo, nunca eu vou cair nessa. Né? Nunca, eu tenho pavor. Tá? Aí, se oferecer um prato de picanha, é muito fácil. Tá? Vejam que a gente só cai naquilo que a gente gosta, que a gente deseja. É lá no fundo do nosso coração, que o nosso coração ainda precisa ser tratado, está lá no fundo do nosso coração que a gente precisa ainda, ou seja, é o nosso desejo sendo revelado, que a gente gosta. E normalmente esse desejo, ele pode virar um pecado. Que é isso que ele fala. Olha o versículo 12 do capítulo 1. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação,
Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que os amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós temos a natureza pecaminosa. Nós lutamos contra essa natureza pecaminosa. E, sinceramente, nós caímos naquilo que nós realmente gostamos. Quando nós deixamos de ser seduzidos por aquilo que nós gostamos. E, às vezes, quem nos apresenta isso, aí sim, aí o diabo nos apresenta, o mundo nos apresenta, mas nunca Deus. Existe uma diferença entre a provação e a tentação. A provação é Deus testando a sua fé. A tentação é você sendo levado a um caminho que não é o de Deus. Né? Não é Deus te provando. Deus te prova por provações. Para, com o final da provação, que isso seja a melhor coisa possível. Qual o final da provação? É sua fé, perseverança, e a gente leu no versículo 12, é a coroa da vida. A nossa fé é provada para a gente ter certeza de que a coroa da vida nos espera. Né? É para isso. Né? E aí, ele vai então seguir, né, e falando assim, tudo que é bom provém de quem? De Deus. Né? Que vocês falaram para dentro, eu não ouvi. Tudo que é bom provém de Deus. Né? Toda boa dádiva vem de Deus. E aí que o ser humano às vezes entra, né? Às vezes tudo que é bom, quem é que costuma se vangloriar das coisas boas? Nós. Né? Aí, não, isso aí fui eu que fiz. E não é, a gente não dá crédito, não dá glória ao Deus verdadeiro pelas coisas boas que nós temos, pelas dádivas, pelas bondades. Tá? Às vezes o ser humano ele entra na cena assim, não, mas isso aí fui eu. Não foi. Tá? Então, a maior parte da carta de Tiago, ele começa a descrever características dessa fé provada, dessa fé que está em provação. Né? A primeira característica que a gente pode colocar aqui, que a fé, ela produz obediência à palavra. A partir do versículo 19 aí, então ele vai falar que essa fé, ela vai produzir obediência à palavra. Sabei, olha o versículo 19 aí, sabei essas coisas, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza, acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Ou seja, como é que a gente se torna praticante e não somente ouvinte? É quando a nossa fé é provada, a gente persevera na presença de Deus e a gente se torna praticante da palavra, tá? E não apenas ouvinte, ok? Eu sei que não é fácil a gente ser praticante da palavra 24 horas, né? Mas esse é o nosso desafio, essa é a nossa batalha, essa é a nossa perseverança que nós precisamos ter, é ser praticantes da palavra. É isso que a gente precisa, né? E aí ele coloca também outra característica dessa fé, a fé que afasta a discriminação. Olha o versículo, capítulo 2 ali. Tá? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E aí ele começa a ilustrar, né, dá um exemplo. Se, portanto, entrarem na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro, com dedos, em traje de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disseres, tu assenta aqui,
em lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te embaixo, aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ou seja, ele está falando assim, que tratamento dentro da igreja? Ele coloca a sinagoga, né? Por que sinagoga que ele escreve no início? Por conta do contexto, né? A igreja em Jerusalém, né? Por que ele está falando disso? Porque aqui, meus irmãos, não tem melhor do que ninguém. Aqui, no povo de Deus, não existe melhor ou pior. Estamos no mesmo barco, né? Ou usando a metáfora, a gente está na mesma arca, tá? Todos somos pecadores, cada um de nós sabe onde nós somos tentados e caímos, cada um de nós aqui sabe onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa crescer na palavra, cada um de nós sabe que a gente precisa sempre praticar um pouco mais a palavra do que a gente pratica agora, ou seja, estamos aqui na mesma situação. Então, por que dar tratamento desigual? Só porque um é rico e outro é pobre? Só porque um se veste de um jeito, outro de outro? Né? E o Tiago aqui é bem duro com a gente. Ele fala, olha, se a gente fizer isso, isso é um pensamento perverso que está na nossa mente. É pecaminoso. Né? Então a fé, se a gente acredita que Deus, Ele coloca nós aqui num status de pecadores que carecemos a glória dEle, essa é a nossa fé nisso, então na verdade a gente não pode fazer um tratamento desigual. Mas eu sei que todos nós aqui tratamos todo mundo com igualdade. Né? Esses dias não, ano passado eu vi uma igreja muito legal, que ela fez um lugar VIP, né? Tem uma área VIP para membros de igreja. Eu acho que eles pularam essa carta de Tiago. Porque não é isso que a palavra nos ensina. Nós estamos em comunidade aqui, e o legal da comunidade cristã é que nós somos tão diferentes um do outro, que nós crescemos em comunhão quando a gente começa a lidar um com o outro. A gente aprende um com o outro. A gente tem vivências diferentes, a gente vai se aprendendo, se consertando um com o outro. Isso é o benefício de viver em comunhão na igreja. É a gente ficar aprendendo um com o outro. Agora, se a gente começar a separar grupos de pessoas, né, não é a fé em Cristo que Tiago aqui está exigindo. Tá? Então, a gente não pode fazer isso. Ok? Terceiro ponto aqui, dessa característica da fé, é uma fé que se prova por obras. Quando você mencionou aqui o primeiro capítulo aqui, que o autor aqui, ele exorta assim, se você necessita de sabedoria, você peça a Deus que Ele te dá. Eu acho assim muito importante essa passagem aqui, porque nos coloca como alguém que não tem sabedoria. Tanta sabedoria, de maneira que atende toda a demanda, né, da nossa vida. Então, ninguém é sábio por excelência, melhor dizer. Por exemplo, falando sobre sabedoria, todo mundo aqui conhece a passagem, nós vemos Salomão, né? Um juiz, uma pessoa já dotada de conhecimento, mas então, numa conversa com Deus, Deus falou para ele, me pede o que você quiser, que eu te dou. Então, ele enquadrou ele num beco sem saída, né? Me pede o que você quiser que eu te dou. Mas o que ele pediu? Ele falou, eu não te peço bens materiais, não te peço ouro, não te peço prata, mas eu te peço sabedoria, te peço discernimento. Que ele era uma pessoa sábia, né? Ele falou, eu te peço sabedoria e entendimento. Ele pedindo isso a Deus.
E o texto diz que Deus o concedeu. Sabedoria, entendimento, discernimento nas coisas. Quando você diz aqui logo no segundo capítulo aqui, sobre a pessoa lidar com os irmãos da igreja como um todo. A gente sabe que a igreja existe vários tipos de pessoas, de classes diferentes, né? A gente tem que pedir sabedoria, né? E olha que aqui a exortação aqui era não só para pessoas assim simples da igreja, mas eram para líderes da igreja. E você sendo um líder da igreja e não saber lidar com a igreja como um todo, ricos, pobres, sei lá, pessoas de várias classes da igreja, é complicado, né? É complicado, como você acabou de dizer aí, né? A pessoa corre o risco de separar as pessoas, criar grupo de pessoas. Nossa, ali é o grupo dos ricos, esse aqui é o grupo dos pobres, esse aqui é o grupo de tal. Então, a igreja, o líder, eu falo logo assim, que não tem sabedoria, ele corre o risco de separar. Não, esse aqui eu trato de um jeito, esse aqui eu trato do outro. E a palavra de Deus, ela passa a régua. Como você bem disse, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Todos, né? Por exemplo, você vê Paulo lá falando assim, uma coisa eu aprendi viver tanto na escassez, como também aprendi a viver na fartura. Como quem diz assim, na minha maneira de pensar, eu sei lidar com coisa pouquinha e sei lidar com muita coisa também. Ou seja, Deus podia botar ele à prova, ele ser um camarada zerado, não ter nada financeiramente, não tem? Mas ser um indivíduo rico, sábio. Porque já pensou um pastor não saber lidar com as pessoas da igreja, né? E ele era pastor, né? Então ele tinha que saber lidar com as pessoas simples da igreja. E ele fala lá categoricamente, falou, é uma coisa que eu aprendi. Se eu for na casa de um irmão, só tiver farinha, estou tranquilo. Eu vou comer aquilo ali, satisfeito, sem denegrir a imagem do irmão. Satisfeito, vamos orar, vamos se alimentar. Se eu for na casa de uma pessoa, uma classe diferente na igreja, chegar lá e tal, mas tiver um banquete sem fim, mas eu não vou ser diferente não, eu vou me portar, até porque ele era pastor, né? Então, um indivíduo que é líder da igreja, ou a igreja como um todo, ele tem que sempre estar pedindo sabedoria mesmo a Deus. Sabedoria mesmo a Deus. Porque já pensou, você acabou de citar aí, até hoje ter igrejas, né, se debatendo com essas situações, de separar, isso é ruim demais. Então essa carta aqui, como você disse, é uma carta assim, que chama mais para situações práticas, é muito boa, né? Porque ela nos ensina. Você vê Paulo o tempo todo falando, eu aprendi, enfim, toda e qualquer situação. E aí é desse jeito, né? A gente tem que sempre ter sabedoria, e a fé sempre tem que produzir isso na gente. Mas olha aí do capítulo 2, versículo 14. É uma fé que se prova pelas obras. E esse talvez seja um ponto que deu mais controvérsia dentro da carta de Tiago com os ensinamentos do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo ele fala que a gente é salvo mediante o quê? Mediante fé e precisa de obra? Não. Paulo fala, categórico, a falar que a gente é salvo mediante a fé, independentemente das obras. Ok? Só que aqui você vai ver Tiago escrevendo que aparentemente parece contradizer o que Paulo escreve, né? A gente vai ver que é uma aparência, não é contraditória. As duas coisas são faces da mesma moeda no final das contas, tá? Então Tiago aqui ele está falando agora o seguinte: você fala que tem fé? Então me mostra, me prova a sua fé com aquilo que você faz. Agora, se você fala que tem fé e não tem nada, então você não tem fé. Lembra que a gente falou no início, né, que a fé, a gente age de acordo com aquilo que a gente crê, né?
Então, se eu falo que eu creio em Cristo, eu tenho que agir de acordo com isso que eu estou falando. Então, é isso que Tiago está perguntando aqui. Você tem fé, então, em Cristo? Então, me mostra as suas obras. Cadê? Você tem obras realmente dignas, que podem ser chamadas obras em que Cristo está envolvido, ou não? Né? É aquilo que o nosso irmão Leonardo leu aqui no início, Jesus falando, olha, não tem como a pessoa que está enxertada na videira não produzir frutos. Agora, aqueles que não estão enxertados na videira que é Cristo, esses não têm como produzir frutos. Né? Outra forma de falar isso é como o Tiago está colocando, ou seja, aqueles que se dizem de Cristo, eles vão produzir frutos, obras dessa fé. Aqueles que se dizem de Cristo, mas não produzem obras, né, de acordo com a fé que eles professam, na verdade eles estão se enganando. Né? Tem uma outra passagem que eu me lembro de Jesus, que Jesus fala que nos últimos dias vão chegar pessoas lá no final e falam assim, mas Senhor, Senhor, em Teu nome nós não expelimos demônios, em Teu nome nós não fizemos milagres, em Teu nome nós não fizemos um monte de coisa, e Jesus vai virar para eles e vai falar o quê? Apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Por quê isso daí? Porque provavelmente eles falavam, professavam que acreditavam, mas a vida deles não era de acordo. Tá? Olha o versículo 17 aqui. A gente não vai ler tudo, né? Não dá tempo, mas olha o versículo 17 para a gente resumir. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Se você fala que crê em Cristo, você tem que produzir obras, né, usando a expressão dignas do seu arrependimento. Tá? Mas o que deu problema aqui com a doutrina de Paulo? Olha o versículo 24. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. A questão é assim, aí você pega Paulo, né, lá em Romanos, capítulo 3, capítulo 4, que ele vai falar assim, que a pessoa, ela é justificada somente pela fé, independentemente das obras. Não, mas Tiago está falando uma coisa e Paulo está falando outra? Não, calma. Tá? O que Paulo está falando é a justificação legal, como um ato declaratório de Deus, que ele fala assim, você é justo, porque você crê em Cristo e na obra de Cristo. Tá? Essa é a justificação, é aquele ato que Deus faz quando nós nos convertemos, que Deus nos considera justos pela obra de Cristo. O que Tiago está falando aqui, na verdade, é a justificação no sentido de provar, né? No sentido de provar. Se você realmente é cristão, me prova que você é cristão. Como é que você prova que você é cristão? Só declarando pela sua boca? Não, pelo que você faz. É isso que Tiago está dizendo aqui. Qual é a justificativa que você me dá para me provar que você é um verdadeiro cristão? Né? Então é isso que Tiago, as duas situações, elas são diferentes. Mas aí você deve olhar assim, mas eles estão falando de Abraão, sim. Paulo, quando fala de Abraão, ele fala lá de Gênesis 15, quando Abraão é justificado, tornado justo de uma vez. Mas Abraão só vai dar prova de que ele é justo lá no capítulo 22, quando ele vai sacrificar Isaac. Vejam, Deus já tinha considerado Abraão justo. É disso que Paulo está falando. Deus considera a gente já hoje como justos por causa da obra de Cristo. Mas a gente só vai dar prova de que nós somos justificados no decorrer da nossa vida. É disso de que Tiago está falando. É no diariamente, como é que você dá prova que você realmente crê em Cristo? É isso que Tiago está exigindo da gente aqui. Né? E aí ele vai fazer logo na sequência, no capítulo 3, ele vai pegar fundo aqui. Né? É uma fé que controla a língua. Essa fé que a gente diz que tem, ela controla a nossa língua. Tá? Versículo 2 aí do capítulo, vamos ler o versículo 1 e 2. Meus irmãos, não vos torneis vós
Muitos de vós, mestres, sabendo que havendo de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ele não desconsidera, nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Né? Mas veja que ele está direcionando essa fala num primeiro momento para quem? Para os mestres. Por quê? Mestre aqui eram as pessoas que ensinavam efetivamente. E dependendo do que o mestre fala para os seus alunos, isso pode ser bom ou causar um grande prejuízo. Então, num primeiro momento, Tiago está falando assim, mestres, tomem cuidado naquilo que vocês falam. Porque o que vocês falam para quem ouve, isso pode causar um grande estrago. Né? E aí depois você vai ver que isso se aplica para o nosso dia a dia. Né? Porque a língua é algo difícil de refrear. E é o que causa mais prejuízo em toda a história. Só para vocês terem uma ideia, se um determinado presidente poderoso falar qualquer bobagem numa TV, isso pode gerar guerra, isso pode gerar conflito, pode gerar queda de bolsas de valores, por causa de uma fala. Né? Por causa de uma fala. Por isso que lá no início ele fala, olha, a gente tem que estar sempre pronto para ouvir, tardio para falar. Né? Eu sei que não é fácil. Né? Eu sei que não é fácil. Pessoalmente, para mim, não é fácil. Tardio para falar às vezes. Às vezes eu falo demais, pelos cotovelos. E aí depois quando eu falei bobagem. Né? É algo que me perturba diariamente, o meu falar. Mas é algo que precisa de eu corrigir. Né? E aqui a fé precisa disso. E é no diário, no dia a dia, a gente vai crescendo. A gente tropeça, como o Tiago fala, a gente tropeça em muitas coisas. Mas na língua, a gente precisa ter um cuidado maior. É claro que primeiramente voltado para os mestres, mas isso se aplica a todos nós hoje em dia. Tá? Seguindo, quinto ponto, é uma fé que produz sabedoria. Olha do versículo 13 em diante, né? Que vem ali de encontro com o que o presbítero Samuel falou, da nossa sabedoria que precisamos. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder às suas obras. Quem se diz sábio e inteligente, como é que ele demonstra a sua sabedoria? No seu dia a dia, no seu proceder, nas suas obras. Então, se você se diz sábio e inteligente, então mostre, prove pelas suas obras, pelo que você faz. Tá? Capítulo 4 é uma fé que produz humildade. Eu não sei, diante disso tudo, a única coisa que a gente, diante de tantas coisas que nós fazemos de errado, não controlamos a língua, fazemos acepções de pessoas, a gente fala uma coisa, faz outra, diante disso tudo, o que é que a gente precisa fazer no final das contas? É se humilhar diante de Deus, é pedir perdão. E aí no capítulo 4, Tiago ele vai falar isso, ele vai falar dessa questão sobre a gente pedir perdão dos nossos pecados. Lá no versículo 7, capítulo 4, versículo 7, ele fala ali, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimos dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Ou seja, diante disso tudo que a gente às vezes não consegue fazer, de pecados por causa disso tudo, o que Tiago nos exorta a fazer? Se humilhe diante de Deus, se arrependa, peça perdão. Nós precisamos ser humildes nessas horas. Sétimo ponto, a fé produz dependência. A fé produz dependência. Tá? Como assim dependência? Finalzinho do capítulo 4, aí ele vai falar o seguinte:
Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis que sucederá amanhã. Que é a vossa vida, senão apenas neblina que aparece por um instante e logo dissipa? Ou seja, como é que a gente pode fazer uns planos para o futuro? Será que vai dar certo? Né? Essa semana eu tinha um monte de planos. Aí segunda-feira minha mãe se acidenta, a gente teve que mudar todos os planos da semana, de surpresa. Ou seja, a gente pode, é errado planejar? Não, não é errado planejar. O errado é quando a gente planeja sem colocar um elemento na equação, Deus. Se a gente vive em dependência de Deus. Então é disso que Tiago está falando aqui. Pode planejar, mas lembre, você não controla a sua vida, você depende de Deus na sua vida. E no final de tudo, Tiago então ele vai falar do triunfo da fé, né? Ou seja, qual o poder da nossa fé? Depois da nossa fé ser testada, ser perseverada, a gente ter que provar a nossa fé, a gente ter que ver se a nossa fé está produzindo frutos dignos daquilo que a gente fala. Então lá no final ele vai falar então desse triunfo, tá? 3 coisas aqui que a nossa fé então vão ter o poder, né? Primeiro, é de perseverança. Depois da nossa fé ser provada, a perseverança ela surge com mais força. Olha o versículo 7 do capítulo 5. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Vejam, o que ele está exigindo da gente? Até quando a gente tem que ser perseverante? Ele fala, sede pacientes, aguardem, firmes, até a vinda do Senhor. Como a gente consegue isso? Só com essa fé genuína que no dia a dia a gente constrói, que no dia a dia a gente desenvolve. É só com essa fé genuína. Porque se a gente for olhar para o mundo hoje, para o nosso redor, é provável que você até descreia que Jesus volte. Né? Mas não é isso que a Bíblia nos fala. Apesar de tudo isso que está acontecendo no mundo, a esperança nossa e a perseverança nossa é que Ele volte. Tá? Terceiro, essa fé ela vai nos também produzir uma vida de oração. Tá? E aí, olha o versículo 13 do capítulo 5. Novamente direcionada mais aos líderes, né? Está alguém entre vós sofrendo? Faz o quê? Oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Alguém entre vós está doente? Né? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Tá? Por que nós oramos? Por que nós oramos? Porque nós temos fé naquele que ouve a nossa oração e que é fiel em fazer, tá? Última coisa, é que essa fé também exigirá de nós confronto, tá? Às vezes nós precisamos ter essa comunhão, e como eu falei, essa comunhão de igreja é muito bacana para a nossa vida, nós vamos crescer, nós vamos aprender com o nosso irmão, talvez o que você está sofrendo hoje é que um irmão já sofreu e pode te aconselhar, né? Ou seja, a gente precisa mutuamente nos aconselhar, tá? Mas às vezes a gente precisa confrontar, tá? Olha o versículo 19 e 20. Meus irmãos, se alguns entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Mas como é que você vai lá converter o pecador do seu pecado? Você vai ter que chegar para ele e falar o quê? Meu irmão, isso é pecado. Você vai ter que fazer um confronto, né? Você vai ter que confrontar. E por que você está confrontando o pecado do irmão? Porque a fé
me mostra que esse confronto é necessário para o irmão às vezes se arrepender, para que ele volte para o seu caminho, para que ele se converta. Tá? Então, resumindo, né, a carta de Tiago, ela vai trazer esse aspecto, ao meu ver, assim, central sobre a nossa fé como é no dia a dia, como é aplicada no dia a dia. Se a gente fala que tem fé, a gente precisa viver de acordo com essa fé. E para fechar, eu quero lembrar, na verdade, uma frase, um versículo do apóstolo Paulo, que ele fala o seguinte: tudo que fizermos sem fé é o quê? É pecado. Tudo aquilo que a gente faz sem ter fé é pecado. Esse é o apóstolo Paulo que fala numa das cartas dele. Então, meus amigos, meu irmão, se a gente não tiver fé, e se a fé não produzir obras na nossa vida, a gente está em pecado. Se a gente faz e se orgulha daquilo que a gente está fazendo, porque sou eu que estou fazendo, é pecado. A nossa fé ela tem que ser centrada em Cristo Jesus, na obra de Cristo e em Deus. E sem fé, tudo aquilo que a gente faz, mesmo aqui na igreja, se a gente faz sem fé qualquer coisa, sem acreditar no poder de Deus, sem acreditar em Deus, estamos pecando. Então, que essa carta, né, ela possa servir e eu possa ter talvez incentivado aqui você a ler ela depois com mais calma na sua casa e que ela possa servir também para o seu dia a dia aí, para ir aparando aquelas arestas da nossa fé que a gente precisa para o dia a dia. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, ó Pai, que nos confronta, nos exorta, mas também nos conforta, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer todas essas coisas nas nossas vidas, ó Pai. Sabemos que a bondade do Senhor é que nos conduz ao arrependimento, que é o Teu Santo Espírito que nos faz arrepender, nos faz enxergar o nosso pecado, nos faz enxergar a Tua justiça e o juízo do Senhor. Por isso, Espírito Santo, trabalhe em nossos corações, em nossa mente, nos convença dos nossos pecados, ó Pai. Mostre, abra os nossos olhos, mas muito mais, nos ajude a produzir essa fé verdadeira que possamos, ó Pai, no dia a dia, mostrar nas nossas atitudes que nós somos Teus filhos. Sabemos que não é fácil porque a nossa carne milita contra o Espírito, mas que nós possamos crescer, perseverar no meio dessas provações, para que a nossa fé seja provada e confirmada no último dia, em que nós receberemos a coroa da vida e viveremos eternamente com o Senhor, ó Pai. Não nos tire, Pai, o Teu Espírito, mas que nós possamos ser guiados verdadeiramente pelo Teu Santo Espírito. Nos dê sabedoria, ó Deus, para essa vida, nos dê sabedoria para entender cada momento que nós passamos em nossa vida, como lidar com irmãos pecadores, como lidar com pessoas que não Te aceitam. Nos ajude, ó Deus, porque nós precisamos e carecemos da Tua graça. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.